Fala galera, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui. Esse vídeo é aquele vídeo que eu havia prometido para vocês, praticamente, né, em tempo real, desse último vídeo da Ferrari F8 Tributo, né, que eu acabei de postar. Gente, por que eu falei meio que em tempo real? Eu acabei gravando esse vídeo aqui e ele ficou um pouquinho maior, um pouquinho mais longo do que eu esperava. Então eu aumentei um pouquinho a velocidade dele, tá? Como vocês podem ver, às vezes eu faço até alguns gestos durante o vídeo, porque eu tinha feito vídeo, eu gravei e comentei ao mesmo tempo, mas não ficou tão bacana, ficou muito longo, tá? Então, para que o vídeo não passasse de 30 minutos, eu acelerei ele um pouquinho, tá? E tô gravando o áudio agora por cima, beleza? Então vamos lá, ó, gente, como vocês podem ver aí, qual que é o meu intuito, né? Qual que é o intuito desse vídeo aí? Eu quero passar para vocês algumas técnicas, algumas formas de vocês aprenderem a desenhar de forma independente, no sentido de você não depender sempre de copiar, entre aspas, ou olhar e representar exatamente o que você está vendo numa foto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que vocês conseguem desenvolver, né, um sketch, um desenho de um carro a partir da cabeça de vocês também, e também olhando uma fotografia, mas não necessariamente vocês precisam copiar aquela foto, tá? Então, eu quero passar técnicas para que vocês consigam tanto desenvolver o sketch de um carro que já existe, quanto criar um carro novo, né, da cabeça de vocês, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, eu estava observando algumas fotos dessa Ferrari, tá? E aí eu desenvolvi o sketch. Vejam que esse sketch é um sketch 3/4 frontal, né? O que isso quer dizer? Que eu peguei o carro metade de frente e metade de lateral. Levando em consideração que nesse caso especificamente ele está mais de frente do que de lateral. Vocês podem ver que tem mais parte da frente, né, nessa vista do que de lateral, se a gente considerar que o carro é comprido, né? Naturalmente o carro ele é retangular, certo? Ele tem mais lateral do que frente, ele é mais longo. Então aí nesse sketch a gente consegue ver que ele está mais de frente, tá? Então vocês podem ver que no começo do vídeo eu dividi então na folha mais ou menos o que era o assoalho. Vocês podem ver no começo do vídeo, eu comecei pelo assoalho, coloquei o limite, né, do carro a parte da frente e a parte de trás, né? Então eu já pré-defini onde ia ficar o meu sketch, né? Onde ia ficar, até onde poderia a frente, até onde poderia a traseira e o assoalho do carro, certo? Isso é muito bom quando vocês fazem esses traços, para vocês delimitarem a área, porque de certa forma é um guia para vocês evitarem de se perder na proporção, sabe? Às vezes você acaba fazendo por parte, separadamente. Você faz primeiro um pouquinho da frente, depois você vem vindo, faz a metade do carro, depois, a hora que você vê, se perde um pouco na proporção, o desenho, o carro, né, ele fica com uma proporção estranha. Então é muito interessante vocês começarem com traços bem leves, bem esquemáticos, para que vocês definam dessa forma a proporção do carro, a área que ele vai ocupar na folha, etc. Isso é muito bom, ajuda muito, tá? Vocês estão reparando também que eu estou fazendo o sketch a lápis, né? Eu estou usando um lápis de cor mesmo. A marca chama Derwent. Eu vou deixar, acho que eu vou colocar aqui tanto na edição quanto na descrição do vídeo, onde vocês encontram esse lápis. Por que eu faço isso? Hoje eu uso os marcadores da Copic. E o marcador da Copic ele não funciona muito bem com caneta Bic. Vocês vão reparar, quem usa já reparou nisso, por conta, né, da composição química da tinta da caneta e da tinta do marcador, né? Então eu acabei optando por utilizar lápis e marcador, né? Eu até vi, eu não lembro qual era o nome do designer, mas era um designer da Lamborghini, que ele fez um sketch a lápis. Nossa, ficou super bonito, e desde então eu acabei... esse é o momento que eu mostro e falo sobre o lápis no vídeo, né? Então, acabei assumindo esses materiais como os materiais da minha preferência, lápis e marcador, tá legal? Então, vocês conseguem... então, vamos lá, onde que eu tinha parado? Deixa eu ver... tava falando da proporção, certo? Então, gente, muito importante
vocês fazerem o traço a lápis ou, enfim, lapiseira ou o que vocês quiserem usar, bem fraquinho no começo, tá? Vocês podem reparar durante o vídeo que eu vou fazendo o traço bem fraquinho e depois que está definido, é exatamente aqui que vai ser esse elemento, aí eu vou lá e reforço um pouco mais. Mas podem reparar nesse momento do sketch, olha como a parte do capô, da frente, as rodas, tá tudo bem fraquinho, eu tô meio que começando, né? Por que que eu faço isso? Se você já logo de cara fizer um traço muito forte, se por um acaso esse traço estiver errado, você fizer o traço errado, ou esse elemento não estiver na posição correta, ou com o tamanho e proporção correta, se ele tiver sido feito muito forte, ele vai acabar, o desenho vai acabar ficando muito poluído. Aí é mais ou menos um caso, ó, vocês estão vendo? Esse traço que eu acabei de fazer do capô, agora eu estou fazendo o retrovisor, mas a parte da caixa de roda ele estava ali. Só que o traço, como eu fiz ele fraquinho, vocês podem ver que agora que eu coloquei o traço mais forte sobre o traço mais fraco, ele sobrepôs, né? E o traço fraquinho ele praticamente sumiu. Vocês entenderam o motivo pelo qual eu faço sempre o traço mais fraquinho no começo para depois reforçar? Exatamente por isso, tá? Para que se por um acaso, e o que é muito comum, tiver algum traço que ficou um pouquinho errado, você consegue fazer o traço correto por cima dele e esse traço que estava errado ele praticamente some, tá? Por isso que eu uso o lápis bem fraquinho no começo, tá? Pessoal, vocês podem ver que em nenhum momento eu uso borracha, né? Quando eu dou algum curso, workshop, alguma aula, uma das primeiras coisas que eu falo é esqueçam a borracha, tá? Porque eu vejo a borracha como um elemento que na verdade não te agrega em nada. Você ficar apagando alguns traços faz com que você trave, né, a sua criatividade. Às vezes você está criando algo, você precisa de ter um traço mais solto e tudo mais, você acaba travando, né? Você fica muito preocupado se aquele traço que você acabou de fazer ficou exatamente como é na realidade ou na foto, né? E aí isso acaba fica travando o seu desenvolvimento daquele desenho especificamente. Então, não vejo motivo para usar borracha, tá? Realmente não vejo vantagem nenhuma, eu acho que só atrapalha na realidade. Então, desencana da borracha, trabalha focado justamente na criatividade, no sketch, né? O traço bem solto, para que vocês consigam evoluir. Eu sempre falo isso nos cursos, né? O traço solto, né? Você não se preocupar em apagar quando você faz um traço bem suave, bem despretensioso, muitas vezes acaba saindo uma ideia muito bacana daí, né? É que nesse caso eu estou fazendo um carro que já existe, eu ainda vou entrar na parte de criação, mas quando você tem um traço bem solto e você faz bem tranquilo, você acaba tendo mais liberdade e você acaba surgindo mais ideias, tá? Então, ó, vocês podem ver aí que eu já comecei então a trabalhar com os marcadores. Então, o vídeo está com 30 minutos, foi 10 minutos de sketch e vão ser mais 20 minutos com o marcador, que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer o acabamento, tá? Esses marcadores, como eu havia dito no início e até em outros vídeos meus, esses são os marcadores da Copic, tá? Esses marcadores vocês encontram numa loja aqui no Brasil que chama Designa. Eu vou deixar o link para vocês tanto aqui na edição do vídeo quanto na descrição. E se eu não me engano, eu também tenho um cupom para se alguém tiver interesse em adquirir o material, eu tenho um cupom com algum desconto. Eu não lembro exatamente se é 5 ou 10%, mas eu vou postar aqui para vocês, tá? Então, ó, vejam que uma das dicas que eu dou é você começar com tons mais claros. Vejam que esse cinza que eu estou trabalhando, se eu não me engano, é o cinza número 4, né? Numa escala de 0 a 10, sendo que 0 é o mais claro e 10 é o mais escuro, eu peguei o cinza número 4, para eu começar a já aplicar nas partes mais escuras, né? Por que a dica é usar os tons mais claros primeiro? Exatamente pelo motivo de que se por um acaso você usar um marcador mais escuro de forma errada, ou se você acabar passando em algum lugar que não era para passar, não tem como corrigir, né?
você não tem como passar um marcador mais claro, ele não vai sobrepor, como é, por exemplo, aquela caneta Posca. Vocês conhecem a Posca? Ela realmente uma tinta que sobrepõe qualquer tipo de outra de cor ou de material, enfim. E aqui não, esse é o tipo de marcador que ele sobrepõe apenas cores mais escuras ou ela sobre ela mesma. O que eu quero dizer com isso? Se você passar uma vez no cinza número 4, ele vai ficar num tom. Se você passar mais uma vez, ele vai até escurecer. É assim que a gente consegue fazer uma graduação com um tom só, como por exemplo está no vidro. Dá uma olhada no vidro aqui da Ferrari. Vocês estão vendo que tem um pouquinho, tem um tipo um degradê, né, do cinza, ele vai ficando um pouquinho mais claro. É o mesmo cinza. Eu não usei tons diferentes, né, escala diferente desse cinza. É o mesmo, justamente passando mais vezes sobre o mesmo local para que ele ficasse mais escuro, tá? Então vejam que aí eu pego as partes mais escuras, né, a parte do pneu, do vidro, farol, a parte do para-choque ali nas entradas de ar, o chão, para-brisa, e eu já coloco o cinza, que é onde vão ser as partes que são mais escuras do carro mesmo, né? E num segundo momento eu vou trabalhar com um tom acima, para que a gente consiga justamente colocar mais luz e mais sombra nessa ilustração, tá? Aí, ó, reparem que no vidro eu já deixei uma parte branca ali na metade, né? O que isso quer dizer? Eu já estou imaginando a parte onde vai ser a luz, a incidência de luz sobre o para-brisa, tá? Então, você já definindo isso previamente, você trabalha de forma estratégica, vamos dizer assim, você deixando o branco onde é luz, você já não vai precisar passar marcador ali, enfim, você já consegue delimitar onde vai estar os highlights do carro, né? Highlight seria justamente os pontos de luz, tá bom? Então, aí nesse momento eu peguei um cinza um pouquinho mais claro, se eu não me engano é o número 2, e coloquei já uma diferença de tom, né? Em partes que não estão nem com luz, nem com muita sombra ali nas duas rodas, tá? Esse momento aí, gente, é quando eu já começo a trabalhar com a cor, né? A cor vermelha do carro aqui da Ferrari, essa F8, tá? Eu não tinha exatamente o vermelho que eu gostaria, né? O vermelho Ferrari, então eu acabei trabalhando com outro tom. Eu acho bacana comentar isso pelo seguinte: pode ser que vocês não tenham muitos tons de cor. Se você não tiver um estojo muito grande com dezenas de cores, enfim, não tem problema. Dá para trabalhar, né? Dá para fazer um sketch bem bacana com as cores que vocês têm aí. Inclusive só com tons de cinza, por exemplo. Eu já fiz muitos sketches só com tom de cinza, tá? Já fiz também sketch, por exemplo, só com tons de cinza e eu tinha uma cor só, por exemplo, um laranja ou um azul. Então eu fazia o sketch inteiro em tons de cinza e um elemento ou outro eu aplicava a cor que eu tinha ali, tá? Isso é bacana porque você não precisa esperar ou desistir de fazer um sketch com marcador, né? Aprender a técnica porque você tem poucos marcadores, né? Com 2, 3, 4 marcadores que você compre para começar, você já consegue fazer uns sketches bem legais, já dá para aprender muito da ferramenta, né? Porque depois você ter se no segundo momento você tiver mais cores, isso só vai deixar o seu desenho mais rico em detalhes de cor, porque a técnica é a mesma, não vai mudar, tá? Então eu recomendo que mesmo com poucos marcadores vocês comecem a conhecer esse material, tá? Mais uma vez aí, reparem que eu fiz uma graduação com um tom só de vermelho, né? Então a lateral ali eu passei mais de uma vez para ele ficar mais escuro, tá? E olha só que legal essa técnica aí, ó. Eu não tenho, né, um tom acima, um tom mais escuro desse vermelho que eu estou usando. Então eu peguei o cinza e coloquei sobre o vermelho, né? Essa é mais uma técnica legal para quem tem, né, poucas cores de marcador para trabalhar, que é o que está acontecendo comigo nesse caso aí. Eu tenho um estojo maior aqui, mas nesse caso eu quis fazer de uma forma que represente exatamente o que eu estou querendo explicar para vocês, tá? Que é trabalhar com poucas cores estrategicamente, você consegue um resultado legal, tá? Bom, reparem que o marcador ele tem duas pontas, né? E eu só uso uma, eu só uso essa ponta chanfrada.
A outra ponta é uma ponta no estilo pincel, é muito raro usar, são momentos bem específicos, assim, se eu precisar de um detalhezinho muito minucioso, eu acabo fazendo com outra ponta. Mas olha, aí, por exemplo, eu usei a ponta chanfrada, né? Vejam que eu uso a ponta chanfrada a meu favor. O que eu quero dizer com isso? Ali nessa parte da caixa de roda, né? Do paralama ali que eu acabei de fazer, eu travei o braço, travei a mão e eu passei a ponta chanfrada exatamente como eu precisava, né? Seguindo exatamente o efeito do wheel lip que a gente chama, né? Então, isso é realmente uma questão de treino e tempo e horas desenhando e usando o marcador. Para quem nunca teve, né, para quem nunca teve contato com o marcador, vocês vão ver que é uma experiência diferente, é um material muito diferente, dependendo da folha que você estiver usando. Eu até recomendo que você use folhas para marcador, né? Hoje a Canson ela tem uma folha que não é muito boa, mas já é melhor do que fazer uma folha comum. Por quê? A folha comum ela vai sugar demais a tinta. A hora que você passar o marcador, ele vai borrar tudo, ele vai espalhar demais. Você não tem uma precisão do marcador, né? Você não tem uma precisão do traço com o marcador, tá? Então, recomendo que vocês comprem também folhas específicas para marcadores. É até uma forma de economizar tinta, porque outra suga tanto que, não vale a pena, tá? Então, como eu estava dizendo, até esqueci que ponto que eu estava. Enfim, usando folha para marcador, você consegue, né, otimizar aí a utilização do seu material. Então, tá bom. Aqui, se eu não me engano, daqui a pouco eu já vou usar as cores mais claras, né? E foi nesse momento que eu tive meio que uma surpresa durante durante a produção, né, desse sketch para o vídeo. Aí acho que se eu não me engano é praticamente a última parte que eu faço com esse vermelho mais escuro. Lembrei, né? O que eu estava dizendo é o primeiro contato com o marcador. Gente, não se preocupem. O que importa é você começar e não ter medo de errar, tá? É natural que os primeiros sketches, os primeiros desenhos fiquem um pouco estranhos por conta desse primeiro contato com o marcador. É natural, é uma ferramenta realmente difícil de trabalhar no começo, né? Qualquer coisinha que você faça errado fica um borrão, fica horrível. Mas, gente, normal. Nesse momento aí do vídeo que eu tava gravando, eu imaginei que esse tom aí ele ia ficar bacana para ser onde tem a luz no carro. Só que não ficou legal, não ficou legal. Eu até cheguei a fazer alguns testes ali no canto direito superior da folha, eu fiz um teste e eu achava que ia ficar legal, mas não ficou. E aí, depois eu peguei esse outro tom, ele é um rosa, realmente é o tom pink, esse é o nome da cor. A Copic ela tem, sei lá quantas cores, 200, 300, 500 cores. Essa cor especificamente é a cor pink, né? E aí eu sobrepus, dá uma olhada na importância de você usar cor clarinha no começo. Tudo bem que aí é uma parte que já era luz, era para ser claro, mas essa é uma situação que a sobreposição dos marcadores acabou dando certo, né? Porque não tinha ficado bom, ia ter que recomeçar o sketch do zero, mas acabei que conseguindo corrigir então com esse tom rosa, tá? Para ser a parte onde tem a luz. Tanto o vermelho mais forte quanto esse rosa, eles já estão meio que acabando, né? Esses dois marcadores mesmo. Tanto é que essas marcas que tem na lateral, que ficaram na lataria aí da Ferrari, ela não é tão natural, é mais porque o marcador já está um pouquinho no final. Qual que é a grande vantagem? Uma das grandes vantagens da Copic, que você não precisa comprar um marcador novo do zero, tá? Você não precisa investir num novo marcador, eles têm refil. Isso é animal, tá? Ao contrário de todas as outras marcas, eles oferecem ainda a possibilidade de você comprar o refil e reabastecer o seu marcador. A parte bacana disso é que o custo do refil que você compra, você consegue recarregar o seu marcador de 6 a 12 vezes, dependendo do marcador que você tiver. Porque tem diferentes tipos de marcador também, né? Vocês podem ver isso depois no site da Designa e da Copic, que eles explicam melhor quais são esses tipos.
tá bom? Gente, agora já se passaram mais 10 minutos, então foi 10 minutos de sketch e 10 minutos para como que eu posso dizer, as primeiras partes de marcador, onde eu defino onde que tem sombra, onde tem brilho, né? E onde que tem a cor do carro em si, né? A base, né? São as cores base. E nesse momento, os 10 minutos finais, a partir de agora, eu começo sim a detalhar um pouco mais, né, o carro e começo a aplicar ainda mais luz e sombra, né? Então as partes mais escuras eu estou escurecendo ainda mais, né? Ali, ó, aqui é onde não dá mais para ver o pneu e você começa a ver a parte de dentro ali da caixa de roda, tá? Agora a parte ali do farol. Então eu peguei um cinza um pouco mais escuro, pela gravação pela gravação e pela comparação parece até que eu estou usando um preto, mas esse é um cinza número 7. Ainda teria o cinza número 8, o cinza número 9, o 10 e depois o preto. Por que eu estou fazendo isso? É mais uma questão de gosto mesmo. Eu não gosto de sketches com um contraste muito, muito grande. Então eu não, por conta de, assim, é um gosto próprio, eu não curto usar muito preto direto. Então eu vou para um cinza mesmo, para não ficar um contraste muito grande, tá? Aí, gente, eu estou fazendo a parte da sombra, né, do chão. E reparem que eu estou mantendo a folha fixa para que o vídeo fique mais didático e não dê dor de cabeça se vocês ficarem assistindo o vídeo inteiro, que já não é um vídeo muito curto, é um vídeo longo com muito áudio, estou falando muito, enfim. Eu mantive a folha fixa, é muito mais fácil você fazer o sketch girando a folha, porque a própria movimentação do braço, né, pela nossa anatomia, existem ângulos para a gente fazer o traço que são mais confortáveis do que outros, né? Mas enfim, para que o vídeo ficasse bacana, eu acabei mantendo fixo, tá? O desenho. Nesse momento, eu estou fazendo meio que a parte de dentro do carro, tá vendo ali a parte do cockpit, o painel, o volante, e eu aplico também um pouco mais de contraste entre o brilho e a parte de dentro do carro, tá? Reparem que o meu traço ele é bem leve e rápido, porque vocês vão reparar, para quem tiver com marcador, quem já tem ou quem for comprar para ter o primeiro contato, vocês vão reparar que se vocês estão fazendo o traço com o marcador e vocês param o traço no meio do caminho, ele fica marcado. Então, vocês têm duas opções. Dá uma olhada na lateral do carro. Ou vocês vão com o traço do começo até o fim, que é de uma caixa de roda até a outra, ou vocês fazem tudo, né? Ou ele vai ficar marcado, tá? Aí eu não lembro o que eu comentei que eu trouxe o desenho para perto, mas enfim. Eu lembrei o que é, eu já comento já sobre o que era. Ou vocês vão com o traço do começo até o fim para que ele não fique marcado, ou vocês fazem um traço tirando o marcador da folha. Dá para entender o que eu quero dizer? Como se você estivesse raspando assim, ó. Você apoia o marcador, vai fazendo o traço e tira o marcador da folha aos poucos assim. Esse foi assim que eu trabalhei no vidro. Então dá uma olhada aqui, o começo do vidro ali, do para-brisa, ele é bem escuro e ele vai ficando mais suave sem marcar. É porque eu fiz o traço e tirei, fiz o traço rápido e tirei, tá? Essas são as duas formas de você deixar o desenho limpo e não marcar, tá? Agora, em mais um momento, né, eu tô pegando o marcador cinza e tô passando em alguns pontos onde tem bastante sombra no carro, que é embaixo do retrovisor. Ali no para-choque, bem na parte do lado da aleta ali, né, eu também apliquei um pouco de cinza, tá? Onde mais? Acho que só. E aí eu tô colocando até um tom um pouquinho mais escuro para dar a parte da sombra do carro. Acho que aí eu usei o número 8 ou 9 agora, se eu não me engano, não tô lembrado, tá? E, gente, o que eu tinha comentado ali no farol é que você não necessariamente você precisa desenhar exatamente os mínimos detalhes do canhãozinho do farol, do LED, é uma questão também de gosto, mas é que para o sketch, né, automotivo, sketch de apresentação de ideias, principalmente no início, você você não chega nesse nível de detalhamento, né? Você pode criar pequenas manchinhas
que remetam a alguns elementos que estão ali dentro do farol. Mesma coisa para a roda, ela não está exatamente super detalhada, tá? São pequenas manchas. Esse material, essa caneta que eu acabei de mostrar, gente, chama Multiliner. É uma caneta também da Copic, né? Que eu uso no final, depois do sketch finalizado, né? Com o marcador, para que eu consiga dar o acabamento nos elementos. Então, por exemplo, aí eu estou fazendo o acabamento no farol. Daqui a pouco, ó, por exemplo, estou fazendo nas divisões mesmo de elemento, né? Então, onde não colocar? Eu não colocaria, por exemplo, na linha da porta, na linha do capô, nessas divisões, porque isso acaba poluindo. São elementos que você não precisa detalhar no sketch, porque senão polui. O foco do sketch é você passar o shape do carro, né? Os volumes do carro, qual que é a proposta, quais são os elementos, né? A identidade do carro, enfim, os elementos principais. Que nesse carro, por exemplo, na minha opinião, quais são? Esse para-choque, né? Com essa entrada de ar central, que é muito bacana, essa aleta logo embaixo do farol. O farol também ele merece um destaque. Essa entrada de ar lateral aí para a parte de trás do carro também. São os elementos que merecem bastante destaque para o carro. Então é por isso que eu não vou ficar detalhando muito a parte de dentro do farol, a parte do interior do carro, divisão de porta, o logo da Ferrari, enfim. Os mínimos detalhes da roda. Vocês vão ver que na imagem final do desenho, eu vou depois aqui no final do vídeo eu vou colocar imagens de detalhes, né, com um zoom bem focado em cada um dos elementos, para que vocês vejam com mais clareza cada um desses pontos, que é para entender, né, visualmente o que eu estou explicando para vocês. Então, independente da parte, né, da fase onde eu estou no sketch, vocês podem ver que o traço ele é sempre bem solto, né? Eu não fico travado tentando fazer no mínimo detalhe, eu mantenho o traço solto. Para quê? Para que o desenho ele fique com um ar profissional, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês acabam segurando muito o traço, querendo fazer um traço super, sabe, redondinho ou muito reto, é natural que às vezes saia um pouquinho torto ou um pouquinho do programado. Porque a gente não tem 100% do controle ali devagarzinho como se fosse uma máquina. Quanto mais rápido é seu traço, mais natural e mais limpo ele fica. Agora, é uma questão de tempo e treino você fazer com que esse traço super rápido saia certo, né? Isso é questão de tempo e treino mesmo. Porque no começo, para quem não tem prática, você vai passar um traço rápido, puta, ele sai para um lado que não era para ir, ou putz, nossa, eu fui fazer o traço aqui do assoalho do carro, ele foi para o meio da lataria, agora manchou o desenho. Gente, isso é natural do desenvolvimento, do começo do seu contato com o marcador ou com a caneta, enfim, ou com, né, você querendo fazer traços mais rápidos e precisos. Mas a minha dica é essa: mantenha o traço solto sempre, tá legal? Gente, agora falta exatamente 1 minuto e meio para acabar o vídeo. Eu gostaria então de agradecer a todos vocês, você que assistiu o vídeo até o fim, você que aguentou me ouvir por 30 minutos. Eu gosto bastante de dar aula, de explicar. Para mim foi meio que um desafio falar por 30 minutos sem parar, porque o vídeo, né, ele está em velocidade um pouquinho acelerada, um pouquinho além da velocidade real. Então, eu quis meio que explicar um pouco de tudo nesse tempo, tá? Espero realmente que tenha ajudado vocês, que tenha agregado. Para quem assistiu até o fim, muito obrigado mesmo, valeu. Manda pro seu amigo que gosta de desenhar, compartilha, deixa seu like, se inscreve no meu canal, que agora eu quero voltar com conteúdos bem legais. Logo, logo tem muitas novidades. Ativa aqui a notificação no sininho para que vocês recebam avisos, né, inclusive por e-mail, de quando eu lançar novos vídeos. Peço ajuda aí de vocês para que eu consiga voltar com tudo e resgatar o canal da melhor forma possível. Galera, opiniões, críticas são muito bem-vindas. Por favor, deixe o seu comentário aí para eu saber como melhorar o conteúdo e trazer coisas cada vez mais interessantes aí para vocês. Eu quero fazer coisas que vocês curtem, que vocês se interessem, tá?
Pessoal, é isso. Mais uma vez, valeu, obrigado. Eu vou deixar com vocês aí agora imagens dos detalhes da ilustração. Um abraço!